Seja bem-vindo ao podcast Que Parto é Esse? Um espaço onde relatos de parto ganham voz. Aqui vou contar algumas das experiências que vivi ao longo dos meus 10 anos como doula. Histórias reais, cheias de emoção, desafio, força e transformação. Os nomes serão fictícios, por respeito à privacidade de cada mulher, bebê e família, mas as histórias são verdadeiras e potentes. Esse podcast nasceu do desejo de refletir sobre o que é nascer, sobre o que é parir, o que é ser cuidada ou não, nesse momento tão delicado e poderoso. Espero que cada episódio possa plantar uma sementinha no coração de quem ouve, a sementinha do parto natural e respeitoso, do protagonismo, do amor, da escolha. Vamos falar de partos daqui de Bauru, da minha cidade ou da região, e também de tudo que atravessa o nascimento: corpo, sistema, cultura, medos, violências e muitas vezes luz. Se você é gestante, já pariu, pensa em parir, trabalha com partos ou só quer escutar com o coração aberto, este espaço também é seu. Então, nesse episódio de número 7, eu quero contar para vocês um pouquinho do nome dessa obra de Nada como a Experiência e como as palavras têm força. Essa gestante já foi o segundo bebê que ela teve com a gente, né? E a primeira filha deles, né, desse casal, já não foi assim um trabalho de parto difícil, já evoluiu bem, né? Por ser uma primigesta. Tava assim, tudo muito redondinho, dentro do esperado, evoluindo fase por fase, né? E ela teve um expulsivo só um pouco mais longo, né? Uma descida do bebê ali um pouquinho mais lenta. Então a gente já tinha grandes expectativas para esse segundo parto, de que iria fluir ainda melhor. E diferente do primeiro, né? Que ela ficou algumas semanas ali com pródromos, com os desconfortos, né? Ela precisou de uma sessão de acupuntura mais completa ali, com a moxa, com as agulhas e tudo, para realmente engatar esse trabalho de parto. Dessa vez ela seguiu muito bem assim na gestação, com alguns desconfortos no ciático, né? Alguma questão muscular, assim, mas dentro do esperado, né? Da gestação. Então, ali com 39 semanas, ela veio para uma sessão de acupuntura e aí eu abri para ela, falei, você quer? Porque com 38 a gente fez o chá de bênçãos dela e ela não quis que colocasse nenhum ponto voltado assim para a indução do parto, né? Então eu acabei colocando para questões mais físicas e ao chegar eu falei para ela, então, vamos entrar com tudo ou você já quer fazer uma sessão com as agulhas, com tudo direitinho, né? Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos com calma, né? Vamos deixar para fazer essa sessão semana que vem qualquer coisa, porque a gente tem tempo. E também pelo fato de, ela falou, eu amanheci com uma cólica hoje, sim, tô sentindo umas cólicas de vez em quando, então não sei nem se de repente a gente chega na semana que vem. Então só coloquei todos os pontos com os magnetos mesmo, dando assim uma pequena acionada, né? Já trabalhando os pontos voltados para o parto, mas nada querendo ativar demais, né? Mas suavemente, em doses homeopáticas. E essa mulher saiu daqui, essa sessão foi às 2 horas, então, né, provavelmente uma hora depois. Diz que chegou na casa dela e o marido dela, eles são, assim, uma família de muita fé também, sabe? Muito dedicados, né? Uma família que participou com a gente no Acolher e Preparar, que é um projeto que a gente tem dentro da Mari, de vivência de parto com os casais, né? E que eles trouxeram um relato muito bonito também, né? Do como foi importante para eles vivenciar esse momento de prática, mesmo não sendo marinheiros de primeira viagem, mas o quanto essa pausa, esse momento, né? Foi importante para que eles vivenciassem e pensassem ali no parto desse novo bebê agora. E ela também é uma mulher assim muito aplicada, tudo que a gente pede faz. Ela fez um acompanhamento nutricional que foi bem interessante, assim, né? Que com certeza colabora para a evolução. Fez a fisioterapia pélvica agora no final.
Então, assim, tinha tudo, todos os recursos para que as coisas dessem certo. E de fato ela chegou na casa dela, contou para o marido que, né, tinha feito uma sessão de acupuntura aqui e tal, mas que vamos ver como ia ficar as coisas. Ele falou: olha, da outra vez você foi na sessão, entrou em trabalho de parto. Então, bebê falou com a criança, né? Tipo, pode vir, tá tudo certo. Aí, olha que curioso, ela disse assim: hoje não, eu estou cansada. Ai, e nisso era por volta de umas, acho que 5 e meia da tarde, ela já estava começando a preparar a janta. E ela me manda uma mensagem: rompeu minha bolsa. Eu só respondi assim: é verdade esse bilhete? E aí a gente fez uma chamada e pelo que ela relatou, parecia ser uma bolsa que tinha rompido mesmo, né? Então fizemos assim tomamos algumas medidas para acompanhar para ver se realmente era, né? E era. Logo ela já mandou mais alguns sinais de que ela perdia esse líquido de forma, né, incontrolável, mas que ainda não sentia nada. Então o combinado foi que a gente esperasse, né, que ela aproveitasse para se alimentar também, por ser um parto domiciliar, o primeiro já foi domiciliar, esse segundo também seria. Ela preferiu que a mãe dela, que mora na casa também, e a filha mais velha, né, a primogênita, também fossem para outro lugar, para que ela ficasse mais à vontade, né? Então, foi esse tempo de organização ali. Depois ela conseguiu se alimentar, tomar um banho e descansar. Então, ali por volta, mais ou menos, acho que de umas 8 horas da noite, por aí, as contrações começaram. Mas começaram assim, bem espaçados, coisa de 10 minutos, mais ou menos. Então, a nossa recomendação para esse período, que podia ser uma fase latente ou até uns pródromos ainda, é que foco é em deitar, descansar, tentar dormir, ainda mais que era noite e ela estava se sentindo cansada, né? E dito e feito, foi isso que ela fez. Então ficou ali descansando. Teve um momento na madrugada que ela estava com fome, então ela levantou, se movimentou, as contrações ficaram um pouco mais próximas, ali por volta de 5 minutos. Mas sem perdas vaginais, sem outros sinais, ela seguiu assim descansando. Então nós combinamos que logo pela manhã, né, caso realmente não tivesse regularizadas essas contrações, que a gente ia se ver para ver que medida iríamos tomar por conta das horas que ela já estava ali com bolsa rota, né? Então fui para lá por volta de umas 7 da manhã e as contrações ainda estavam desse jeito, 4, 5 minutos, começando a ficar um pouquinho mais dolorida. Então eu comecei a movimentar ela, fazer alguns exercícios, pensando que de repente, né, não teria entrado assim no trabalho de parto ativo ainda por conta do posicionamento do bebê, talvez, né, não tinha encaixado direitinho ali, enfim. Então eu fiz alguns exercícios com ela, a gente foi lá para fora, tomou um pouco de sol. Eu falei que as fotos mais bonitas assim do trabalho de parto foram essas que ela tava ali fora. Então tava ela e o marido ali, o sol, ela tava com um roupão branco, eu falei, ficou parecendo um ensaio de casamento, assim, um pré-wedding. E aí a gente ficou ali fazendo alguns movimentos, dando uma caminhada, né? Ela aproveitou também para tentar comer mais alguma coisa nesse momento. E até que as enfermeiras chegaram, acho que cerca de 1 hora mais ou menos depois, a enfermeira já chegou. E quando avaliou ela tinha cerca de uns 6 de dilatação, mas o colo já estava bem apagado, já não tinha mais nada ali segurando, e o posicionamento do bebê não estava ruim, não. Mas ela sugeriu, né, que a gente fizesse uma liberação de lado e uma invertida, se fosse possível. A gente fez a liberação de lado, em seguida ela pediu para ir pro chuveiro, né? E as contrações já estavam. Conforme a gente começou a fazer os movimentos, já começou a dar uma regularizada, as contrações começaram a ficar mais intensas também. Então ela acabou pedindo para ir pro chuveiro para dar aquela aliviada. Então fiquei ali acompanhando eles no chuveiro, né? O resto da equipe foi providenciar a montagem dos equipamentos para o parto domiciliar, também de deixar a banheira preparada caso ela quisesse entrar. E
nós tivemos uma evolução rápida, né, nesse trabalho de parto, porque logo ali as contrações já começaram a vir cada vez mais próximo, mais intensas, e logo ela já começou a ter os puxos. Então foi cerca assim de 1h30, mais ou menos, que do tempo que, né, a gente fez a avaliação e mais o exercício e ajustou ele para ir para o banheiro, o bebezinho deles já nasceu. Então ela foi ali alternando, sabe? É, de algumas posições e tentando ajustar, achando um jeito de ficar ali dentro do chuveiro. Hora a gente colocou a bola, hora a gente forrou com uma toalha no chão e ela ia apoiando no marido. E ajustando a questão da temperatura da água, se estava frio, se estava calor, usamos uma toalhinha também quente para envolver ela. E ela preparou, né, melhor esse período dessa vez também. Da outra vez chegou a precisar de uns pontinhos, né? Então dessa vez ela estava muito mais consciente, aceitando todo esse processo, né? Então em algum momento do parto ela falou, ai, né, eu acho que no parto da minha filha, talvez a dor para mim já era essa que eu tô vivendo agora, lá no começo, porque eu não sabia o que aguardar. E agora, assim, o fato de aceitar, né, que é essa dor que eu sei que vai piorar, tá fazendo com que eu fique mais tranquila, que eu consiga me distrair mais, né, dar risada às vezes entre as contrações e ter esse relaxamento, né, tentar relaxar durante as contrações e também entre elas, né, principalmente. E de fato, ela veio trazendo esse bebê assim devagarzinho, devagarzinho, sabe? Com calma, respirando, fazendo puxo só a hora que realmente ela sentia, depois deixando passar, guardando a próxima. E então foi assim um processo muito lindo de ver o quanto essa experiência, né, que ela já tinha vivido e aceitar tudo isso, se preparar mais uma vez para isso, né? Não é porque eu tive uma experiência anterior que eu não preciso me preparar agora. É mais um filho, é outro filho, né? É outro corpo nesse momento, é outro bebê. Então é outra dupla que precisa ser olhada da mesma forma, né? Então eu tenho certeza que assim que a fé deles também. Então foi um trabalho de parto muito bonito, onde ela estava ali com a sua âncora, que era um terço, né? Então tinha ali alguma vela acesa na casa, então a gente sempre, de vez em quando o marido dela puxava uma Ave Maria. Então foi assim bem interessante de ver, sabe? O processo dela acontecendo e ela sendo capaz de trazer o filho dela ao mundo assim bem devagarzinho. Então isso garantiu para ela também de forma muito fisiológica, espontânea, encontrar uma posição que ela mesma se ajeitou ali dentro do chuveiro. E esse bebê chegou de mansinho, super bem, já chorando, né? Garantindo para ela um períneo íntegro também, uma recuperação muito mais rápida. E foi ali direto pro colo da mãe, não sangrou muito, né? Então a placenta demorou um pouquinho para sair, mas mesmo assim não ficou com muito sangramento. Então conseguimos fazer a hora de ouro muito tranquilo, deixamos eles ali se curtir, né? E depois só que de fazer uma refeição também, de se alimentar, hidratar, é que a gente levou ela para o banho e depois a equipe conseguiu se retirar. Então, como sempre, né? Como as palavras assim também tem força, como a palavra da mãe, né? Uma coisa cheia de significado e potência e, né? Eu preciso descansar, pois ela deitou e conseguiu descansar ali entre as contrações de trabalho de parto veio só pela manhã, né? Então as definições, essa liberação do pai também ali, né? Antes de romper essa bolsa. E a fé que sempre move a gente, né? É incrível ver esse processo do parto acontecer. Então, muito obrigado por estar aqui comigo. Espero que esse podcast te inspire, te emocione, te faça pensar e que de alguma forma te ajude a nascer ou a renascer, mais conectada com a sua força. Te espero no próximo episódio. Se você gostou, compartilhe esse episódio com alguém.
Me segue lá no Instagram e por lá recebo também suas dúvidas, sugestões e comentários. Vai ser um prazer te ouvir também. Até lá!